Oi, turma! Vamos estudar? Bem, hoje nós vamos falar de um outro tipo de texto. Nós vamos falar sobre o texto A Entrevista. Vejam bem, quem aí já produziu alguma entrevista? Já colheu algumas perguntas? Já soube querer saber algum assunto de alguma pessoa? Não é mesmo? É um texto que sempre traz pra gente conhecimentos. Então vamos entender. Uma das características fortes da entrevista é a oralidade. O que é isso? São os textos que são produzidos pelo diálogo entre duas pessoas ou mais. Sempre na entrevista nós vamos ter o entrevistador, que é responsável por fazer as perguntas, e vamos ter o entrevistado, que vai ser aquela pessoa que vai responder, ou o grupo de pessoas que vai responder sobre aquelas perguntas. Também temos como características da entrevista um discurso direto. O que é isso? É a reprodução fidedigna da fala do entrevistado. Então, o que nós podemos ver como uma característica marcante da entrevista é que nela não se pode colocar uma mentira, um fato inventado. A entrevista vai trabalhar sempre com a verdade, com o fato real, ou que ele está acontecendo neste momento, ou que ele já aconteceu no passado. Como estamos vendo, a função geralmente da entrevista é uma função informativa. Ela é veiculada, pelos meios de comunicação, do qual nós já estamos aí familiarizados, como jornais, revistas, internet e tudo mais. Existem outros tipos de entrevista que não são muito convencionais para a gente não está muito acostumado com eles ainda. Além da jornalística, nós temos a entrevista de emprego, uma entrevista psicológica, em que você vai fazer para um curso de empresa, uma entrada numa empresa. Quando vocês forem mais adultos, vocês verão isso. A função também da entrevista, é a difusão do conhecimento, formação de opinião, colocando o posicionamento crítico da sociedade. E então, uma das suas características principais é o discurso direto. Então, vamos anotar no nosso caderno as características da entrevista que a gente acabou de conversar sobre ela. Primeiro, anotem, são textos informativos e ou opinativos. Tem a presença do entrevistador e do entrevistado. É uma linguagem dialógica, ou seja, há uma conversa entre as pessoas, e oral, há um diálogo. É feita sobre um discurso direto e com subjetividade, ou seja, não fica rodeando para falar o assunto, não. Vai direto ao que tem que ser conversado, ao que tem que ser entrevistado, discutido. Mescla a linguagem formal e também, muitas vezes a informal. Geralmente, vamos supor, se o entrevistado ele sorriu, coloca entre parênteses ou entre colchetes, risos. Então, geralmente, a entrevista pode vir com um adendo deste. Bem, agora nós vamos falar sobre a estrutura da entrevista, ou seja, como que nós vamos montá-la na nossa folha do bloco pautado. Para tal, nós temos que pensar no tema, porque você vai utilizar a consistência de um outro assunto, não é isso? Então, vamos pensar sobre o que nós vamos entrevistar. Feito isso, nós vamos, então, colocar um título e pensar em quem nós podemos entrevistar sobre este assunto que nós queremos fazer a nossa entrevista. Depois disso, nós vamos, ter que estudar, analisar, saber sobre o que a gente vai perguntar. Então, antes de eu fazer uma entrevista, é preciso que eu estude sobre o assunto a ser entrevistado. Por quê? Porque pode acontecer que enquanto eu estou fazendo a entrevista, surjam outras perguntas para que eu possa fazer com o entrevistado e assim explorar mais daquele assunto, E também não dar nenhum fora, Não fazer nenhum tipo de pergunta boba,
Depois, então, que eu pensei no tema, pensei em quem vai ser o meu entrevistado, eu vou colocar um título. Quando nós vamos elaborar, enquanto estudantes iniciais nesse tipo de produção, vamos sempre colocar o título central na primeira linha, ou eu posso utilizar duas linhas, porque geralmente em entrevistas o título ele pode ser maior, né? E na segunda ou na terceira linha, na parte direita da folha, eu vou escrever o meu nome. Ok. Depois disso, né, gente, nós vamos elaborar o roteiro desta entrevista. De que maneira? Nós vamos dar uma pequena introdução, ou seja, falar um pouco sobre o que vai ser a entrevista. Depois disso, nós vamos trazer as perguntas por escrito, né? E também as respostas. Geralmente, quando nós vamos fazer uma entrevista, nós podemos utilizar da câmera de um celular, né? De um outro tipo de gravador de voz, alguma coisa em que a gente depois, quando vier para trazer para casa, para a gente elaborar melhor essa nossa entrevista, onde nós vamos redigir com fidedignidade ao que nós ouvimos, é bom que a gente vá utilizando do recurso e não só da memória. Ah, eu acho que ele falou isso. A gente não pode usar esse termo numa entrevista. Não se usa o eu acho que, e sim as palavras da pessoa entrevistada. Terminando isso, você vai fazer uma revisão. Terminou de escrever? Faça uma revisão, leia novamente tudo que você fez, que você escreveu, que você produziu. Pode ser que você caia num erro que às vezes é muito comum de acontecer, perguntas assim com sentidos parecidos. Então a pessoa acaba repetindo a resposta porque nós repetimos a pergunta. Vamos passar isso agora para a nossa folha do bloco pautado. Vamos ver então um exemplo. Vejam bem no exemplo que eu comecei a colocar aqui na minha folha do bloco pautado. Título: Ruth Rocha, uma autora inigualável. Meu nome na terceira linha, porque o meu título ele alcançou duas linhas iniciais. Então, meu nome Márcia na parte direita da minha folha. Uma pequena introdução, eu falei um pouco sobre a Ruth Rocha e aí eu comecei a elaborar as minhas perguntas. Geralmente, quando a gente vai fazer as perguntas, a gente não numera, a gente coloca a letra inicial do nome do entrevistado ou o site do qual ele faz parte. Bom, quando a gente vai fazer uma entrevista com uma pessoa, nós temos que começar a pensar as perguntas do começo do assunto que a gente está tratando. Lembra do roteiro? Nós já temos que ter feito um roteiro. Lembra que a gente já teria que ter pesquisado? Como Ruth Rocha ainda é uma autora viva, mais do que nunca, né, gente? Eu não posso errar perante a Ruth Rocha. Senão, o que ela vai me dizer? Gente, que repórter é essa? Que entrevistadora é essa? Que está me fazendo esse tipo de pergunta, mas nem procurou saber nada da minha vida, né? Então, vejam bem, ó, eu comecei, ó, quando foi que você começou a se interessar por leitura e a escrever para crianças? Como surgiu? Que dicas a senhora daria para quem quer começar a escrever? Então, veja bem, ó, que eu usei uma linguagem, né, informal, eu não chamei ela de você, eu chamei ela de senhora, para que a gente tenha respeito, pois é uma pessoa que eu não tenho intimidade, né? Comecei a perguntar para ela lá onde, quando ela começou a se interessar, né? Como que ela, então, começou a se interessar por escrever por crianças, que é uma coisa que vem de lá de baixo. E daí, conforme ela for me respondendo, pode ser que venha aqui e surjam novas perguntas. Mas, né, gente, é bom que eu tenha mais ou menos na minha elaboração umas 10 perguntas. Primeiro, que não pode ser muita pergunta, mas também não pode ser poucas, né? Se eu tiver um vídeo, é bom que eu esteja entrevistando e gravando, né? Hoje em dia isso é tudo muito prático, né? A gente consegue gravar até mesmo com o nosso celular, né? E aí a gente pode estar anexando esse vídeo também dessa conversa, desse bate-papo,
né, formal e informal com a Ruth Rocha, se eu estivesse realmente fazendo a entrevista, no site, no blog, no meu canal de YouTube, na minha plataforma onde eu tenho com vocês. Então, gente, é isso. Eu coloquei apenas 3 perguntas para exemplificar. Claro que nós temos que ir já com as perguntas prontas. Há perguntas que podem surgir na hora, né? Como vocês viram. E depois de tudo isso, quando eu chegar com o meu material na minha casa para eu colocar, né? Para eu editar, eu vou fazer essa revisão pensando em tudo que eu escrevi, as perguntas que eu elaborei, o que ela respondeu e se eu vou anexar o vídeo ou não. Não é difícil, né? A entrevista, ela não é ela não tem características difíceis, mas ela possui características que nós temos que ter atenção. Atenção para lidar com a realidade dos fatos e para a gente também não fazer perguntas bobas. Nós precisamos fazer perguntas mais inteligentes, em que vai instigar tanto o entrevistado a nos responder, quanto as pessoas leitoras ou as pessoas que vão assistir, para que elas fiquem curiosas quanto ao que já vai ser entregue para elas. Combinado? Espero que vocês tenham entendido. Um beijo, turma!